Cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui é o professor José Edmilson Júnior do canal Teológico. Estamos dando sequência à leitura das Sagradas Escrituras, agora utilizando a Bíblia de Estudo Cronológica, Aplicação Pessoal. O texto é Almeida Revista e Corrigida, ok? Da editora CPAD. É uma Bíblia rica em recursos, em estudos arqueológicos, estudos históricos, geográficos, com importantes mapas e diagramas, tá? Além de ser uma Bíblia de aplicação pessoal, então tem muitos comentários de direcionamento mais devocional, né? Falando acerca da fé, falando acerca de relacionamento, falando acerca de aplicação da Sagrada Escritura para a vida, enriquecendo a vida das pessoas com os tesouros da Bíblia Sagrada. Inclusive ela tem muitas notas bibliográficas, tá certo? Analisando aí dados importantes em relação aos personagens envolvidos aí em todo o contexto das Sagradas Escrituras. Então vamos aí a riqueza, né, de material que nos é apresentado aqui na Bíblia de Estudo Cronológica, aplicação pessoal. Estamos agora no capítulo 4 do livro de Gênesis, ok? Capítulo 4 do livro de Gênesis. Vamos fazer a leitura então do texto que está no capítulo 4 do livro de Gênesis, dando sequência ao nosso importante trabalho de difusão do texto da Sagrada Escritura em diferentes versões e também aproveitando diferentes recursos das Bíblias de estudo, Então vamos aqui aproveitar aqui, né, do material da Bíblia Cronológica Aplicação Pessoal. Vejamos que ela tem toda uma ênfase aqui de recursos apontando datas, períodos, tá? Aquilo que eu falei acerca de estudo acerca da bibliografia dos personagens e também abundante em notas, tá? Notas esclarecedoras, algumas delas de cunho devocional, falando acerca de aplicação da sabedoria da Sagrada Escritura em relações práticas da vida. Então vamos aqui em Gênesis capítulo 4, a partir do versículo 1, que nos diz: E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse: Alcancei do Senhor um varão. 2. E teve mais um a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. 3. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. 4. E Abel também trouxe dos primogênitos suas ovelhas, dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. Preste atente bastante para o texto. Caim, como é apontado, trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel, ok? Perceba o destaque, como Deus atenta primeiro para o ofertante, para então receber a oferta. Deus atentou para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante. Descaiu-lhe o seu semblante. Versículo 6: E o Senhor disse a Caim: Por que te iraste, e por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres o bem, o pecado jaz à porta. E para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Vamos lá, versículo 7, versículo 8 agora. E falou Caim a seu irmão Abel, e sucedeu que... deixa eu focalizar. Estamos na página 14, agora na página 15, focalizado agora na tela, damos sequência à leitura. E falou Caim a seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra seu irmão Abel e o matou. Verso 9. E disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, teu irmão? E ele disse: Não sei, sou eu guardador de meu irmão? Verso 10. E disse Deus: Que fizeste? Então primeiro Deus lhe questiona
oferecendo oportunidade de confessar, de se arrepender, como ofereceu a Adão. Onde estás? Deus diz a Adão, dando-lhe a oportunidade de se apresentar voluntariamente. Mas da mesma forma como Adão, também aqui em relação a Caim, Deus posteriormente à oportunidade dada, diante da resposta, que foi apresentada, que não foi adequada, Deus agora o intima a comparecer diante do juízo. Agora Deus estabelece juízo sobre Caim. E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do seu irmão clama a mim desde a terra. E agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. 12. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e errante serás na terra. Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e errante na terra. E será que todo aquele que me achar me matará? Verso 15. O Senhor, porém, disse-lhe: portanto, qualquer que matar a Caim 7 vezes será castigado. Posteriormente, esta sentença será aproveitada por Lameque, que fará um verso zombando desta sentença divina. Será castigado, 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse qualquer que o achasse. E saiu Caim de diante da face do Senhor, e habitou na terra de Nod, da banda do oriente do Éden. Descendentes de Caim. Gênesis 4, 17 a 24. Verso 17. E conheceu Caim a sua mulher. E aí a explicação para o fato de haver Caim casado-se com uma mulher é que não apenas Caim e Abel foram gerados por Adão e Eva, mas olhando para a genealogia que em breve consultaremos no capítulo 5 de Gênesis, observaremos que Adão e Eva tiveram filhos e filhas. A questão relacionada ao capítulo 4 é o destaque que é dado sobre a história de Caim e Abel, como referencial para nós. O Espírito Santo de Deus seleciona essa história como referencial para nós. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e teve a Enoque. E ele edificou uma cidade, chamou o nome da cidade pelo nome de seu filho, Enoque. 18. E a Enoque nasceu Irade, e Irade gerou a Meujael, e Meujael gerou a Metusael, e Metusael gerou a Lameque. E tomou Lameque para si 2 mulheres, início da poligamia. O nome de uma era Ada, e o nome de outra era Zilá. E Ada teve a Jabal, e este foi o pai dos que habitam em tendas e têm gado. Vamos dar continuidade agora na página 16. Somente centralizar, e aí nós damos sequência à leitura. Página 16, Bíblia de Estudo Cronológico de Aplicação Pessoal. E o nome de seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos que tocam harpa e órgão. Exilá também teve a Tubal-Caim, mestre de toda a obra de cobre e de ferro. E a irmã de Tubal-Caim foi Naamá. E disse Lameque às suas mulheres: Ada e Zila, ouvi a minha voz, vós mulheres de Lameque. Escutai o meu dito, porque eu matei um varão por me ferir, e um jovem por me pisar. 24. Por 7 vezes Caim será vingado, mas Lameque 70 vezes 7. Ele está se jactanciando de sua maldade. Se Caim foi punido com toda aquela severidade por ter matado seu irmão Abel,
Lameque agora será vingado de uma forma mais excessiva, de uma forma mais dura, né? Por ter cometido crime ainda maior, ter matado pai e filho por motivo banal. O nascimento de Sete, versículo 25. E tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela teve um filho, e chamou o seu nome Sete. Porque disse ela: Deus me deu outra semente em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. 26. E a Sete mesmo também nasceu um filho, e chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Muito bem, temos aí o versículo 26 do capítulo 4 do livro de Gênesis. Leitura na Bíblia de Estudo Cronológico de Aplicação Pessoal, ao meio da Revista E Corrigida. Agora vamos passar a leitura dos recursos que estão presentes aqui nessa Bíblia de Estudo. Recursos bibliográficos e recursos também do comentário, né? Os comentários muito direcionados, muitos deles à aplicação pessoal. Para Abel, o estudo biográfico que nos apresenta o estudo biográfico que nos apresenta Abel foi a segunda criança a nascer no mundo, mas a primeira a obedecer a Deus. Tudo o que sabemos a respeito desse homem é que seus pais foram Adão e Eva. Ele era um pastor, ele apresentava ofertas agradáveis a Deus, e sua vida terminou pelas mãos de seu invejoso irmão mais velho, Caim. A Bíblia não nos diz por que Deus gostou da oferta de Abel e não gostou da de Caim, mas tanto Caim como Abel sabiam o que Deus esperava, e somente Abel obedeceu. Ao longo da história, Abel é lembrado pela sua obediência e fé, Hebreus 11:4, e é chamado justo, Mateus 23:35. A Bíblia está repleta de diretrizes gerais de Deus e das expectativas para a nossa vida. Ela também contém orientações mais específicas, como Abel, devemos obedecer independentemente do custo dessa atitude e confiar que Deus endireitará as coisas. Então, temos aqui qualidades, mencionado na lista de heróis da fé, de Hebreus 11. Primeiro pastor, primeiro mártir da verdade, Mateus 23:35, tá? Lições de vida. Deus ouve aqueles que vão a Ele. Deus reconhece a pessoa inocente, tá certo? E mais cedo ou mais tarde pune o culpado. Estatísticas vitais. Local do lado de fora do Éden. Ocupação pastor, parentes, pais, Adão e Eva. Também o irmão Caim. Versículo-chave: pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Hebreus 11:4. A história de Abel é narrada em Gênesis 4:1-8. Ele também é mencionado em Mateus 23:35, Lucas 11:51, Hebreus 11:4, também o 12:24. Agora, comentários bíblicos que estão relacionados aqui para Gênesis 4:1. União sexual, unicidade. União sexual significa unicidade e total conhecimento da outra pessoa. A relação sexual é o mais íntimo dos atos e sela um relacionamento social, físico e espiritual. É por isso que Deus a reservou exclusivamente para o casamento. Para Gênesis 4:2, já não era mais tudo fornecido para o sustento de Adão e Eva, como fora no jardim do Éden, onde suas tarefas diárias eram revigorantes e prazerosas.
Agora eles tinham que lutar contra os elementos para conseguir alimento, roupas e abrigo para si mesmos e para sua família. Caim se tornou agricultor, ao passo que Abel se tornou pastor. Atualmente, em algumas regiões do Oriente Médio, essas profissões antigas ainda existem, tanto quanto no tempo de Caim e Abel. Gênesis 4, 3 ao 5. A Bíblia não diz por que Deus não aceitou a oferta de Caim. Talvez a atitude de Caim fosse imprópria, ou talvez sua oferta não estivesse à altura dos padrões de Deus. Provérbios 21, 27 diz, Provérbios 21, 27 diz: o sacrifício dos ímpios é abominação, quanto mais oferecendo-o com intenção maligna. Deus avalia nossas intenções e também a qualidade do que lhe oferecemos, Quando damos a Deus e aos outros, devemos ter um coração alegre. Devemos ter um coração alegre, conforme apontado aqui. Pelo que somos capazes de dar, não devemos nos preocupar com aquilo que estamos abrindo mão, pois todas as coisas pertencem a Deus em primeiro lugar. Em vez disso, devemos dar alegremente a Deus o melhor do nosso tempo, dinheiro, posses e talentos. Ok, então temos aí a conscientização acerca do valor, da importância da oferta, mas também da intenção com que se oferta, né, que é fundamental, como visto aqui no caso de Caim e Abel. Deus recebeu Abel e sua oferta, Deus rejeitou Caim e sua oferta. Então não basta apenas ofertar, mas a intenção com que se oferta é fundamental. Para Gênesis 4, 6 ao 7, como você reage quando alguém sugere que você fez algo errado? E aqui temos aqui bem devocional, né? Um comentário ligado mesmo a problemas relacionados à pessoa, né? A maneira como lida com as situações, os seus defeitos morais. Então temos um comentário que utiliza a verdade da Sagrada Escritura para trazer uma exortação bem precisa. Você procura corrigir o erro ou nega que precisa corrigi-lo? Depois que a oferta de Caim foi rejeitada, Deus lhe deu a oportunidade de corrigir seu erro e tentar outra vez. Deus até mesmo o encorajou a fazer isso, mas Caim recusou. E o resto de sua vida é um espantoso exemplo do que acontece com aqueles que se recusam a admitir seus erros. Na próxima vez que alguém lhe sugerir que você está errado, examine-se honestamente e escolha o caminho de Deus em lugar do de Caim. Temos aí Gênesis 4, 7 agora. Para que Caim subjugasse o pecado que estava esperando para atacá-lo e destruí-lo, ele teria de abrir mão de sua ira invejosa, para que o pecado não pudesse encontrar um ponto de apoio em sua vida. O pecado ainda hoje está esperando para nos atacar e destruir. Como Caim, seremos vítimas do pecado se não o dominarmos, mas não conseguiremos dominar o pecado com nossas próprias forças. Devemos nos voltar para Deus para recebermos a fé para nós mesmos e devemos nos devemos voltar a outros fiéis para recebermos encorajamento e forças. O Espírito Santo nos ajudará a dominar o pecado. Será uma batalha de uma vida inteira, mas ele terminará quando estivermos face a face com Cristo. Ok, então a luta, né, contra o pecado que se estende ao longo de uma vida e que só pode ser vencida com o auxílio
direto do Espírito Santo, nos fortalecendo e dando estratégia, nos ensinando a negar a nós mesmos, ok? Então temos aí este comentário que é extraído a partir desse relacionamento entre Caim e Abel e o relacionamento deles para com Deus, a aceitação de Abel e a negativa em relação a Caim. Para Gênesis 4, 8 ao 10, este foi o primeiro assassinato, o fim de uma vida. Pelo derramamento de sangue humano, o sangue representa a vida. Lucas 17, 10 ao 14. Se uma criatura viva tem seu sangue removido, morrerá. Como Deus criou a vida humana à sua imagem, somente Ele pode tirar a vida. Para Gênesis 4, 8 ao 10, a desobediência de Adão e Eva trouxe o pecado à raça humana. Eles podem ter pensado que seu pecado, comer, beber, matar roupa suja, tá? Então temos aí algumas situações, né, que estão relacionadas à vivência comum, né, o dia a dia, e tudo isso tem que ser controlado, dominado, né, tudo isso tem que ser administrado a partir de uma pessoa que tem plena consciência de suas responsabilidades e usa o referencial bíblico para se guiar dentro delas, né? Poder estar fazendo tudo isso em conformidade com a palavra de Deus, até as coisas mais corriqueiras, até as coisas mais banais da vida. A descendência de Adão e Eva trouxe o pecado à raça humana. Eles podem ter pensado que seu pecado com um pedaço de fruta, comendo um pedaço de fruta, não era muito grave. Mas perceba a rapidez com que a natureza pecaminosa se desenvolveu. Perceba aqui a rapidez com que a natureza pecaminosa se desenvolveu em seus filhos. E aí passamos aqui para a página 15. Centralizei. Desenvolver em seus filhos. A simples desobediência rapidamente se degenerou em assassinato. Adão e Eva agiram somente contra Deus, mas Caim agiu contra Deus e contra outra pessoa. Um pequeno pecado cresce e fica fora do controle. Permita que Deus ajude você com seus pequenos pecados, antes que eles se convertam em tragédias. Muito bem, né? Então temos aí esse aconselhamento para trazer Deus para todos os aspectos da nossa vida, até os mais corriqueiros, até os mais simples, até os mais comuns, porque muitas das vezes uma falha grave pode se desenvolver a partir de algo muito banal, muito corriqueiro, que vem atingir áreas fundamentais da minha e da sua vida. Para Gênesis 4, 11 ao 15, Caim foi severamente punido por este assassinato. Deus julga todos os pecados e os pune de maneira apropriada, não por vingança, mas porque Ele deseja nos corrigir e restaurar nossa comunhão com Ele. Quando você for corrigido, não sinta ressentimento, em vez disso, renove sua comunhão com Deus. Para Gênesis 4:14. Até agora ouvimos falar apenas de 4 pessoas: Adão, Eva, Caim e Abel. Surgem 2 perguntas. Por que Caim se preocupou com a possibilidade de ser assassinado por outras pessoas? E onde ele conseguiu sua esposa? Gênesis 4:17. Adão e Eva tiveram vários filhos. Eles receberam a incumbência, encher a terra. Para Gênesis 1:28. A culpa de Caim e seu medo por ter assassinado seu irmão eram intensos e pesados, e ele provavelmente temeu repercussões por parte de sua família. Se ele era capaz de matar, eles também podiam ser a pessoa que Caim escolheu. Se ele era capaz de matar, eles também podiam ser mortos, né? Podiam vir a ser mortos. A esposa,
tá? A esposa que Caim escolheu para ter sido pode ter sido uma de suas irmãs. E outra aqui também, se Caim é capaz de matar, seus irmãos também poderiam matá-lo. Então tem essa conclusão, né? A esposa que Caim escolheu pode ter sido uma de suas irmãs ou uma sobrinha. A raça humana ainda era geneticamente pura e não havia temor de defeitos colaterais resultantes do casamento entre parentes. Ok, então essa questão genética e a questão da pecaminosidade que é estabelecida posteriormente à lei, né? Então você tem aí com a entrega da lei no Monte Sinai a estipulação da proibição do casamento entre parentes próximos. Ok, então caracterizando o incesto, né? Esse tipo de relacionamento. Gênesis 4,15, a expressão 7 vezes será castigado, quer dizer que a punição da pessoa deveria ser completa, e muito pior que a recebida por Caim pelo seu pecado. Gênesis 4:26, infelizmente, quando deixadas à própria sorte, as pessoas tendem a piorar em lugar de melhorar. Este breve resumo da família de Lameque nos mostra a variedade de talento e habilidade que Deus dá, né, aos seres humanos, e também apresenta a contínua evolução do pecado à medida que se passa o tempo. Outra morte aconteceu supostamente em defesa própria. A violência era intensa. Dois grupos distintos emergiam. Só continuando aqui, depois a gente volta para analisar esse estudo biográfico a respeito de Caim. Dois grupos emergiam, como falou na página anterior, página 15, agora 16, que mostravam indiferença em relação ao pecado e ao mal. Aqueles que adoravam ao Senhor, o descendente de Sete, Gênesis 4:26. Sete tomou o lugar de Abel como líder de uma linhagem de pessoas fiéis a Deus. Então temos aí a descendência, né, que vem por meio de Sete, e aí temos Enos, invocando o nome do Senhor, e por outro lado a descendência que vem por meio de Caim, aqueles que estão progressivamente aumentando em pecaminosidade, né? Infelizmente, são muito criativos, muito inteligentes para criar instrumentos, tanto musicais quanto instrumentos de trabalho, tá certo? Estratégias de trabalho interessante, construção, edificação de cidades, mas também estão crescendo em violência e pecaminosidade, tá? Então essa descrição biográfica de Caim. Apesar dos esforços e preocupações dos pais nos conflitos entre os filhos de uma família, os conflitos entre os filhos de uma família parecem inevitáveis. Os relacionamentos entre irmãos permitem competição e cooperação. Na maioria dos casos, a mistura de amor e disputa acaba criando uma forte ligação entre irmãos e irmãs. Mas para Caim, o conflito e a inveja superaram qualquer amor que ele tivesse por Abel. E embora não conheçamos muitos detalhes da vida deste primeiro filho, sua história ainda pode nos ensinar. Caim estava irado, furioso. Tanto ele quanto seu irmão Abel haviam apresentado ofertas a Deus, mas a sua havia sido rejeitada. A reação de Caim nos indica que provavelmente sua atitude foi errada desde o começo. Caim teve uma escolha a fazer. Ele poderia corrigir sua atitude a respeito de sua oferta a Deus, poderia descontar sua ira em seu irmão. Sua decisão é um lembrete claro de que, frequentemente, nós estamos cientes de escolhas opostas, mas fazemos a escolha errada. Podemos não estar decidindo matar ninguém, mas ainda estamos intencionalmente escolhendo o que não deveríamos. Os sentimentos que motivam nosso comportamento nem sempre podem ser alterados pela simples força do pensamento. Mas aqui podemos começar a perceber
a direção que Deus tem em nos ajudar. Pedir por sua ajuda para fazer o que é correto pode nos impedir de colocar em prática ações de que mais tarde nos arrependeremos. Qualidades e realizações. Primeira criança humana. O primeiro a seguir a profissão de seu pai, agricultura. Fraquezas e enganos. Quando desapontado, reagir com ira. Adotou a opção negativa, mesmo quando uma possibilidade positiva lhe oferecida. Foi o primeiro assassino, fratricida, também, matou seu próprio irmão. A ira não é necessariamente um pecado, mas as suas ações motivadas pela ira podem ser pecaminosas. A ira deve ser a energia por trás de uma boa ação e não uma má ação. O que oferecemos a Deus deve vir do coração, o melhor que somos e temos. As consequências do pecado podem durar uma vida inteira. Estatísticas vitais. Local, perto do Éden. Ocupação, agricultor e depois peregrino. Parentes, pais, Adão e Eva, irmãos, Abel, 7 e outros nomes não são mencionados. Versículo-chave. Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado já à porta, e para ti será o seu desejo, sobre ele dominarás. Gênesis 4, 7. A história de Caim é narrada em Gênesis 4, 1 ao 17. Ele também é mencionado em Hebreus 11, 4, 1 de João 3, 12 e Judas 11. Temos aí essas informações biográficas com relação a Caim e a leitura do capítulo 4 de Gênesis na Bíblia de Estudo Cronológico, aplicação pessoal. Então temos aí importantes informações com relação ao texto e também comentários muito enriquecedores que trazem exortação à nossa vida para que possamos viver à luz da Sagrada Escritura. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a palavra de Deus. Então agradeço a você que permaneceu até aqui. Peço para que você curta o vídeo, compartilhe, inscreva-se no canal e que Deus continue abençoando poderosamente sua vida. Posteriormente,